Aquela reunião, eu resolvi fazer um ensaio sobre a revolução política da igreja. Eu passei o ano inteiro de 69 escrevendo esse ensaio, que está publicado num livro chamado As Revoluções Utópicas. E o que eu percebi é o seguinte, que a igreja, na América Latina, como em quase todo mundo, ela tinha estado até então fortemente aliada ao sistema, à ordem estabelecida, ao poder estabelecido, né, às classes dominantes. Mas ela estava percebendo, naquele momento, que que ela estava perdendo muito terreno. Não só ela perdia terreno de um lado, porque né, começava já naquela época, anos 60, a haver uma invasão muito grande das igrejas pentecostais, e eu analiso esse fato já no meu ensaio, como também estava havendo um outro fenômeno importante, que era que as elites, que sempre precisaram da igreja né, para se legitimar, agora a dispensavam. Tinha o Estado e as ideologias leigas, seculares, para legitimarem o seu poder. Né? E é dentro desse quadro que há uma virada dentro da igreja, uma virada importante, né? E a igreja faz a opção preferencial pelos pobres. Né? E passa a ter, naqueles anos, uma política assim, com bispos muito corajosos, Dom Paulo Arnes aqui, por exemplo, vários outros bispos, né? Que se puseram a favor dos pobres, se puseram a favor dos direitos humanos, porque também naquele momento começavam os regimes autoritários a retomar esses regimes autoritários mais modernizantes, burocrático-autoritários. E de forma que isso foi uma coisa muito boa para a igreja, né? E uma coisa muito boa para a América Latina, o papel que a igreja passou a desempenhar a partir de então, né? Porque ela incomoda os governantes, muitas vezes, mas eu acho que é um incômodo necessário, porque, afinal, a igreja começou a pensar em termos de justiça de forma mais concreta. Nos últimos anos, claro que houve um refluxo desse movimento da igreja, e a igreja tornou-se menos contestadora. Mas ainda assim ela continua, aqui na América Latina, uma força a favor da justiça, e isso é importante. Ela foi um elemento ela foi um elemento de moderação, um elemento que ajudou, de certa maneira, essas oligarquias. Sempre de uma maneira contraditória, porque sempre teve na igreja, a igreja é muito grande, né? E sempre houve na igreja os dissidentes, né? Assim como ela teve uma série de padres que apoiaram a escravidão, e houve padres que tinham escravos, houve bispos que tinham escravos, né? Você tem um Bartolomeu de las Casas defendendo, você tem uma série de outros padres tomando a posição totalmente contrária, né? De modo que você sempre teve a contradição, mas eu direi que no conjunto a igreja foi um auxiliar desse processo e que agora ela está se desprendendo dele. E é por isso que é tão polêmica a teologia da libertação. É por isso que são tão polêmicos os movimentos sociais da igreja, porque eles representam essa dissociação de 400, 500 anos de história. E isso é uma ruptura histórica importantíssima. Não é possível acreditar em Jesus Cristo e se tornar discípulo dele sem a dimensão política. Por que Jesus Cristo foi morto numa cruz? Por causa da sua opção política, isto é, política em favor de uma sociedade diferente. Qual foi a acusação que fizeram contra ele e que colocaram na cruz? Jesus Nazareno, rei dos judeus. Quando Pilatos perguntou, você é rei? Ele disse, sou. Meu reino não é deste mundo. Não é como vocês estão pensando, não, mas sou. Para isto nasci e para isto eu vim dar testemunho, testemunho da verdade. Então, não é possível ser discípulo de Jesus e ficar indiferente ao que está acontecendo aí. Ficar indiferente ao sofrimento dos pobres no Brasil, que está entre os 10 maiores PIBs do mundo. Isto é, não há 10 países no mundo que produzam tanta riqueza como o Brasil. Nos indicadores sociais, nós estamos no 52º lugar. Então, isso é uma iniquidade. Se eu acredito em Jesus Cristo, que se fez homem, eu tenho que tomar a sério a situação da humanidade e tenho que lutar para que estas coisas se modifiquem. Como lutar? A gente tem que se organizar politicamente.
Então, os discípulos de Jesus têm cada vez mais a consciência de que a política é uma dimensão da minha fé. No Brasil, quem é povo? Não são os 10% que tem todos os privilégios. Povo é essa multidão de 50% que vive com salário mínimo ou pouco mais. Essa multidão de desempregados,